Quando Julius Robert Oppenheimer testemunhou a detonação bem-sucedida da primeira arma nuclear do mundo, ele ficou assombrado com suas implicações. Oppenheimer era um homem de muitos talentos, falava 8 idiomas, escrevia poesias. No entanto, será para sempre lembrado como o pai da bomba atômica. O homem que deu às pessoas o poder de se autodestruir foi assombrado pela sua própria criação. Quando as pessoas conheciam Oppenheimer, o que era imediatamente óbvio era o seu intelecto. Um ex-colega disse: o homem era inacreditável. Ele sempre dava a resposta certa antes mesmo de você formular a pergunta. O conhecimento vinha fácil para Oppenheimer. Ele aprendeu holandês em 6 semanas apenas para poder dar uma palestra durante uma visita à Holanda. Meu nome é Almiro Aron. Inscreva-se, deixe o seu like, o mais importante, o seu comentário. Ele nasceu em Nova York em 22 de abril de 1904, filho mais velho de imigrantes judeus alemãos. Seu pai, Julius, era importador de tecidos e ficou muito rico. Sua mãe era pintora de uma família que vivia em Nova York há gerações. Cresceu em Manhattan, no Upper West Side, em um apartamento adornado com pinturas de artistas famosos, incluindo a pintura do Van Gogh. Após frequentar uma escola particular de elite em Nova York, ingressou em Harvard em 1922, com a intenção de se tornar químico, mas saiu de lá com apetite pela física. Tinha se interessado pela física experimental após fazer um curso de termodinâmica em Harvard. Também estudou filosofia, grego e literatura francesa. Passava seus dias vivendo na biblioteca, saqueando o lugar intelectualmente, como ele mesmo descreveu. Ingressou em Harvard com 1 ano de atraso devido a uma colite, mas compensou se formando em 3 anos ao invés de 4. Depois atravessou o Atlântico até a Universidade de Cambridge para realizar pesquisas no laboratório Cavendish em física experimental. No entanto, era desajeitado no laboratório e percebeu que sua vocação não estava no trabalho experimental, mas sim na física teórica. O estresse do trabalho de pós-graduação o levou à depressão e ele se tornou emocionalmente instável. Ele chegou até a confessar ter envenenado uma maçã com produtos químicos em uma tentativa de envenenar um tutor com quem não se dava bem. Felizmente, o tutor não comeu a maçã. Oppenheimer deixou Cambridge para continuar seus estudos em um dos centros da física teórica na Europa, a Universidade de Göttingen, na Alemanha. Ele produziu bons trabalhos e se destacou apesar da pouca idade. Tinha apenas 23 anos quando recebeu seu doutorado. De volta aos Estados Unidos da América, trabalhou como pesquisador em Harvard e depois no Instituto de Tecnologia de Califórnia, a Caltech. Estava tão absorto em seus estudos que muitas vezes ignorava o mundo real. Mas a ascensão do fascismo na Europa nos anos 30 chamou a sua atenção. Ele concordava com Einstein que os cientistas alemães poderiam construir uma arma nuclear e que Hitler estava preparado para usá-la. Em 1939, os Estados Unidos da América assistiram com medo quando os nazistas invadiram a Polônia. Em 1942, Oppenheimer foi escolhido para dirigir o projeto Manhattan, um projeto ultrasecreto do Exército dos Estados Unidos para desenvolver a bomba atômica. Ele reuniu as melhores mentes da física e acabou gerenciando mais de 3.000 pessoas. Escolheu Los Alamos, no Novo México, como a principal instalação de produção por causa da sua beleza natural. Já havia se apaixonado pelas montanhas e planados quando viajou para lá na sua adolescência. O presidente Washington despejou quantias absurdas de dinheiro no projeto. De um orçamento inicial de $6.000, ele saltou para impressionante 2 bilhões em 1945. Antes do projeto Manhattan, Oppenheimer lecionava física na Caltech e na Universidade da Califórnia em Berkeley, onde construiu o programa de física e transformou em um polo de pesquisa nos Estados Unidos. Ele também já vinha estudando a fissão nuclear, a liberação de energia causada pela divisão de um átomo. O melhor elemento para isso era o urânio. Quando um nêutron colidia com urânio 235, iniciava-se uma reação em cadeia, liberando uma enorme quantia de energia. Também se descobriu que o plutônio 239 era altamente fissionável, mas precisava ser produzido em reatores. Em 16 de julho de 1945, os cientistas detonaram uma bomba de plutônio em Alamogordo, Novo México. Sabíamos que o mundo não seria mais o mesmo. Algumas pessoas riram, algumas choraram e até a maioria ficou em silêncio. Nunca antes a humanidade tivera uma arma que ameaçasse a civilização mundial. Um mês depois, os Estados Unidos da América lançaram 2 bombas atômicas sobre o Japão. A primeira em Hiroshima em 6 de agosto de 1945, matando cerca de 140.000 pessoas. 3 dias depois, a segunda em Nagasaki, que matou cerca de 70.000 pessoas. O imperador Hirohito descreveu o poder devastador de uma bomba nova e cruel. O Japão se rendeu 6 dias depois, encerrando abruptamente a Segunda Guerra Mundial. Oppenheimer inicialmente expressou culpa, dizendo que a arma havia revelado a inumanidade da guerra moderna, mas uma década depois tentou se
distanciar da responsabilidade, dizendo que o uso era problema dos governos, não a dos cientistas. Após a guerra, tornou-se conselheiro-chave da Comissão de Energia Atômica, um órgão civil que sucedeu o projeto Manhattan. Tinha até uma mesa próxima à Casa Branca, mas infelizmente em 1953 o presidente Eisenhower determinou que Oppenheimer fosse afastado de qualquer informação sigilosa sob suspeita de espionagem comunista. Nos anos 30, ele havia se envolvido com grupos de esquerda por influência de Jean Tetlock, psicóloga comunista e seu grande amor. Mais tarde, casou-se com Kiri Kuning, ex-membro do Partido Comunista, com quem teve 2 filhos. Ainda assim, manteve contato com a Jean, que se suicidou em 1944. Inspirado por sua paixão por poesia, ele nomeou o primeiro teste nuclear de Trinity. Durante a Guerra Fria, suas conexões comunistas passaram a ser vistas como suspeita. Em 1954, foi submetido a um longo julgamento administrativo. Oppenheimer negou ter sido membro do Partido Comunista, mas por votação de 2-1, perdeu seu credenciamento de segurança. Foi humilhado e perdeu seu poder. Seus pares ficaram indignados. Einstein ironizou que a Comissão de Energia Atômica devia ser chamada de Comissão de Extermínio Atômico. Edward Teller, defensor da bomba de hidrogênio, testemunhou contra Oppenheimer, dizendo sentir-se mais seguro se os assuntos públicos estivessem em outras mãos. Teller foi isolado pela comunidade científica por anos. Documentos desclassificados depois confirmaram que Oppenheimer não era desleal, apenas considerava a bomba de hidrogênio desnecessário e imoral. Sem credenciamento, passou a viver em Princeton, dirigindo um instituto de estudos avançados. Em 1963, recebeu o prêmio Fermi do presidente Lyndon Johnson, uma reabilitação simbólica. 2 anos depois, foi diagnosticado com câncer na garganta, resultado do vício em cigarro. Morreu em 18 de fevereiro de 1967, aos 62 anos, em sua casa em Princeton. Sua amada esposa espalhou suas cinzas no mar em St. John, nas Ilhas Virgens Americanas, hoje chamado de Praia Oppenheimer. O século XX marcou uma nova era na qual a própria existência da humanidade passou a ser ameaçada. Essa ameaça ainda é real até nos dias de hoje, com tensões nucleares no mundo e relógio de juízo final marcando 100 segundos para a meia-noite. Queremos lhe agradecer por acompanhar esta incrível história de Julius Oppenheimer, mais conhecido como o pai da bomba atômica. Inscreva-se, deixa seu like e o mais importante, o seu comentário. Abraços, beijinhos e tchau!